Hoje eu vou contar pra vocês os principais pincéis que você precisa ter aí em casa pra fazer uma maquiagem completa. E calma que você não precisa daqueles milhões de pincéis, tá? Obrigada. Fica aqui comigo que eu te conto tudinho. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Mari e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Como eu já falei aí no início, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre pincel. Então, pra você que é maquiador iniciante, pra você que tá começando a gostar de maquiagem e não sabe por onde começar, tem milhões de pincéis por aí, né? Fique tranquilo que eu vou contar pra você tudinho qual é o tipo de pincel que você precisa ter pra fazer uma maquiagem completa. Mas antes de começar, já vou pedir pra você deixar o like aí pra cima, se inscrever no canal pra fazer parte dessa grandíssima família que estamos construindo e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Eu já vou falar pra vocês não repararem em meus pincéis, porque todos eles estão sujos, que como vocês viram, eu acabei de me maquiar aqui. Inclusive, o vídeo dessa pele vai sair aqui no canal. Eu só não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo, mas se sair antes desse vídeo, eu já vou deixar aqui na descrição pra você assistir como que eu fiz essa pele super linda. Começando na preparação de pele, você não precisa investir um monte. O importante aqui é falar que é melhor você aplicar assim com um pincel do que com a mão. Sérum, hidratante, olhinho hidratante. É bem legal você aplicar com um pincel para não ficar entrando em contato com a mão e fazendo atrito na pele, fazendo a pele esquentar e produzir óleo se sua pele for oleosa. Então, o pincel que eu indico você a ter aí para aplicar todos esses produtos, você não precisa ter muitos, um já está suficiente, que com ele mesmo você pode aplicar todos esses produtos, é o pincel do Woolfiber. O pincel do Woolfiber, ele literalmente tem dois tipos de fibra neles. Se vocês repararem, aqui embaixo ele é pretinho. Essas cerdas, elas são um tipo de cerda mais encontrada em todos os pincéis. E aqui em cima, nessas cerdas branquinhas, elas são um pouquinho mais fininhas, um pouco mais delicadas. Isso vai fazer com que os produtos não fiquem pesados na sua pele, porque esse pincel vai distribuir bem a quantidade de produto necessário, né? E deixar a pele bem levinha. Esse pincel também pode ser usado para aplicar base. Se você gosta de uma pele bem levinha, aquela bem acordei assim, bem naturalzinha, esse pincel também dá para você fazer isso. É só você aplicar base no rosto e vir fazendo movimentos circulares com o pincel. Agora falando de aplicação de primer, eu gosto de aplicar com um pincel língua de gato. E o meu pincel favorito da vida para aplicar primer é esse pincel língua de gato da Ruby Rose, que é o F65. Ele é o meu favorito por conta das cerdas dele. As cerdas são sintéticas, mas elas são lisinhas e o tamanho dele é ideal pro primer, né? Porque temos pincéis língua de gatos maiores, né? Mas o meu favorito para aplicar primer é esse daqui. E o legal é que você pode aplicar tanto primer e também base se você gosta de uma pele mais pesada. Também dá pra aplicar com ele, você não precisa ter esse pequeno e um grandão. Com ele já dá pra aplicar os dois. Agora de contorno você só precisa de um pincel chanfrado assim. Por que chanfrado? Por que ele se chama chanfrado? Porque ele começa pequenininho e vai crescendo, tá vendo? Ele é tortinho. E eu gosto bastante de pincéis pra contorno que são fofos. Então, ó, tá vendo que ele é grandão? Ele de lado até parece um pincel de pó, de tão gordãozinho que ele é. Mas, como ele é chanfradinho, ele encaixa certinho no lugar do contorno. E eu gosto de fofão, não daqueles mais densos, porque ele ajuda no acabamento do contorno. O primeiro pincel chanfrado que eu tive para aplicar contorno, ele é um pouco mais denso e eu não conseguia esfumar ele direito, sempre ficava marcado. E quando eu conheci os pincéis chanfrados mais gordinhos, assim como esse, eu me apaixonei e não desgrudei mais. E esse pincel é 2 em 1. Você pode usar ele tanto para contorno quanto para blush. Eu particularmente não gosto, mas tem muitos maquiadores de grandes nomes que usam o mesmo pincel para contorno e para blush. Então você também pode usar aí na sua casa. Aqui eu sou chatinha, eu não gosto de misturar as coisas. Então para cada passo eu tenho um pincel. Mas você não precisa ser chata assim como eu. Um pincel que não pode nunca faltar aí no seu kit de maquiagem é o famoso pincel de pó. Existem pincéis
pincéis de pó assim, que eles são gordões, só que eles é um pouco mais achatadinho. E tem aqueles que é uma bolinha mesmo, que ele é bem gordão e bem maior. Tem vários tamanhos, né? Esse daqui é um tamanho médio. E isso vai depender mesmo do que você gosta, tá? Do que você sente melhor. Eu, em qualquer um, na verdade, já tá ótimo pra mim. Eu só venho pra varrer o pó solto, né? Mas é um pincel que você não pode deixar de ter. Até quando você for terminar a maquiagem, ver que tem alguma coisa na pele que tá marcada, você vem com esse pincel nas beiradas, né? Nos contornos e blush e já consegue esfumar ele. Então é legal também ter o pincel pra pó pra acabamento da pele. O último pincel de pele que precisamos ter, não dá pra substituir, é um pincel exclusivo para iluminador. Esse é o pincel da Macrylan, exclusivo para iluminador, ele é denominado de pincel para iluminador, que é o B910, mas não precisa especificamente ser esse. Esse pincel é literalmente um pincel de esfumar maior. Eu vou mostrar pra vocês a diferença de um pincel de esfumar para olho para um pincel de iluminador. Olha a diferença de tamanho, tá vendo? E esse tamanhão todo vai permitir que você aplique o iluminador e também esfume ele e deixe o iluminador bem esfumadinho assim. E eu digo que você precisa de um exclusivo para iluminador, porque se você vai, por exemplo, usar ele no olho para depois vir com o iluminador, você vai manchar a sua pele com as sombras, né? Então, por isso, eu indico vocês a ter um pincel de iluminador exclusivo para isso, para esse passo. Vamos falar de olhos agora. O primeiro pincel que você precisa ter para começar a fazer o seu olho não é o pincel de esfumar, e sim um pincel língua de gato. Nós precisamos aplicar uma base, um corretivo na nossa pálpebra móvel e pálpebra fixa, né? E nada melhor do que um pincel de língua de gato para isso. Especificamente esse é o meu primeiro pincel que eu tive na minha vida. Eu lembro que eu estava andando no centro da cidade vizinha minha. Eu estava no centro não, porque é o Gonzaga não é o centro de Santos, mas é como se fosse. Ele é mais conhecido, mais populado do que o centro em si. Eu lembro que eu tava andando por lá sozinha, eu tinha uns 14, 15 anos e eu tava passeando entre as lojas. E eu entrei em uma loja e fiquei lá, eu acho que meia hora pra escolher um pincel. E eu acabei escolhendo esse, e esse é um pincel que eu quero levar pra vida, pra guardar mesmo de recordação, de lembrar, tipo, da onde eu vim, sabe? Da onde eu comecei, de como eu comecei, eu aplicava sombra com ele, é de recordação. Agora sim vamos falar de esfumar, e você precisa ter no mínimo 2 pincéis de esfumar de tamanhos diferentes, tá? Se você quiser ter mais, fique à vontade, mas no mínimo 2 você precisa ter. O primeiro é um grandão, esse daqui que eu acabei de mostrar pra vocês, junto com um pincel de iluminador. Esse pincel grandão, ele vai te ajudar tanto pra fazer o contorno do nariz e também pra esfumar as sombras com mais predominância nos olhos. Esse é o pincel da Macrylan, mas eu não tenho mais a numeração dele porque ele apagou. Mas qualquer pincel grandão assim, você tem que ver que ele é fofão. Se ele for denso, não vale a pena, tá? Tem que ser um fofão, que aí você consegue esfumar. E você também precisa ter um pincel de esfumar menorzinho. Ó a diferença do tamanho dos dois, pra vocês terem uma ideia aí. Esse pincel menorzinho vai ajudar você a marcar mais o côncavo. Dá pra você iluminar aqui o ponto alto da sobrancelha e também aqui o canto interno dos olhos. Esse em específico é de uma maquiadora aqui da minha região, que é a Luísa Castro. Essa é a numeração O101 da linha dela e ele é ótimo. Mas também tem pincéis mais baratinhos. Os pincéis da Macrylan e o da Ruby Rose são os meus pincéis favoritos, baratinhos, que valem muito a pena, tanto para uso de automaquiagem, né, uso pessoal, tanto para uso profissional, para maquiagem profissional. Se você usa delineador em caneta ou líquido, você não vai precisar desse pincel. Mas se você usar ou quiser usar, preferir usar o delineador em gel, você vai precisar de um pincel de delineador. Não repare que o meu está imundo, porque eu fiz delineado e depois eu não limpei ele. Esse daqui em específico é o da Dye Makeup, que é o 175, mas tem muitos outros mais baratinhos que você pode estar utilizando, pode estar investindo. Existem vários tipos de pincéis de delineador, mas eu sinceramente acho mais fácil para quem tá começando e para quem tem dificuldade em fazer um delineado gatinho, usar esses que são chanfrados. Ele é muito mais fácil de fazer o traço e ter mais segurança. E por
por último, mas não menos importante, você precisa ter um pincel para sobrancelha. Ele é bem parecido com um pincel de delineado, né? Ele é chanfradinho, só que ele é um pouquinho menor as cerdas e, em específico, esse, ele tem essa escovinha no outro lado do pincel para escovar e ajudar a esfumar sombra ou pastinha que você usar na sobrancelha. Então eu indico muito vocês a terem esse tipo de pincel, não só aqueles que é chanfradinho para você aplicar. É bem legal ter essa escovinha para você tanto usar aí na sua sobrancelha, na sobrancelha da sua cliente, quanto também, ó, uma dica muito importante. Sabe quando a gente tá aplicando máscara de cílios e borra ou em cima na pálpebra ou aqui embaixo na pele? Você deixa esse rímel secar, essa máscara de cílios, né, secar. E aí depois você vem com essa escovinha e só passa em cima. Ela vai literalmente tirar aquela manchinha de rímel e não vai danificar a sua pele ou as sombras do seu olho. Multifuncionalidade em um pincel só. Eu tô passada, chocada. Me diz aí nos comentários se você gostou das dicas, se você quer ver mais vídeos assim, se você tiver algum pedido especial, tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo vocês e trago mais dicas assim que eu puder. Vou deixar aqui no lado agora 2 vídeos pra você escolher um deles e começar a maratonar o canal da Merizita aqui. Um beijo sem coçar na boca porque eu estou com gloss e